Você pode trazer muito sentido para as pessoas, mas as pessoas não têm segurança na vida, no futuro, não têm segurança, vamos falar usando um termo filosófico, existencial. O desafio para todos nós aqui é manter fidelidade à palavra e ao reino de Deus, mesmo que isso nos coloque como suspeito entre os de nossa família cristã. Não é? É muito fácil você ouvir as pessoas falar, mas isso aqui, olha, faz tanto tempo que a gente aprendeu, faz tanto tempo que a nossa igreja faz isso. Mas a faculdade de teologia está aqui para a gente repensar nessas coisas que fazem muito tempo. O risco, não, vamos falar assim, ó, o risco, né, exatamente, o risco dessas coisas que fazem muito tempo que estão sendo repetidas, de não estar respondendo o que deveria responder, é quase de 100%, não é? Certo? Não é? Se não tem uma reflexão, se não tem uma reatualização da coisa. E nós não estamos falando da revelação de Deus, não estamos falando que a Bíblia deve ser mudada, nós estamos falando da maneira como nós interagimos com o texto, da maneira que nós construímos a nossa teologia, baseada em qual princípio e qual interesse. Então vocês muito bem sabem, se não sabem que estão aprendendo e vieram aqui para aprender, que a teologia não é a revelação de Deus. A teologia não é revelada, a teologia é uma reflexão. A revelação é a palavra de Deus. E todos vocês sabem que a palavra de Deus foi também revelada dentro de um contexto. Há quem diga que a própria revelação já é uma interpretação, não é? Que foi dada num contexto bem diferente do nosso. Então, uma reflexão que responda, uma reflexão que sirva de instrumento para respostas de hoje, para as perguntas de hoje, necessariamente é uma reflexão que também pensa essas características do texto bíblico. Pensa o que o seu avô, o que a sua avó, o que a tradição, o que a reflexão teológica mais antiga da sua igreja disse e coloca um filtro nisso. Há conhecimentos que nós temos hoje que são melhores do que de antigamente por conta de todo um contexto que mudou, que nós tivemos mais informações, tivemos mais instrumentos para compreendermos melhor aquilo que foi dito. A cultura também afeta profundamente isso. E a cultura, nós não podemos pensar na cultura só como num ambiente muito grande, por exemplo, a cultura brasileira. Nem podemos falar de cultura brasileira. A gente tem que falar de Brasil, um país pluricultural. Não é? Então tudo isso afeta o tempo, os outros conhecimentos que nós vamos falar depois, afeta também e ajuda, ou se nós não entendermos bem, prejudica a nossa reflexão bíblica. Mas sempre, a faculdade, sempre que nós estamos aqui, não é para negar o antigo, jogar fora a tradição. É para a gente usar o princípio que construiu essa tradição e usar o que essa tradição tem de relevante para hoje, para nós darmos respostas relevantes para quem está perguntando agora, e que Deus seja honrado e glorificado, e que a palavra de Deus seja realmente uma resposta para essas pessoas. Mas o grande desafio é a gente não ficar acomodado, certo? O grande desafio não é se conformar com informações e conhecimentos como se o conhecimento fosse algo fixo e nunca muda. A verdade também tem a sua evolução. Nós temos que entender isso. Eu imagino assim, até escrever um texto, que quando Jesus Cristo disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Essas três coisas, caminho, verdade e vida, tendo como referencial um ser humano, como Jesus era, o mesmo Deus, que é uma pessoa, tem que ser entendida como verdade que não é codificada, fossilizada, petrificada. É um desafio para nós, né? Quando a gente fala Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós significa que essa verdade nunca pode mudar. Ela vai ser sempre a mesma. Em alguns aspectos ela é sempre a mesma. Mas ao longo da história, esse Jesus que é caminho, verdade e vida, não joga fora e nem deixa de levar em consideração a situação contextual que as pessoas, dos receptores dessa palavra. Então eu fiquei imaginando como é que pode ser uma verdade viva, verdade pessoa. A gente tem que pensar nisso. Então muitas vezes a gente pega uma coisa e fala, não, isso aqui
não pode mexer nisso. Nós, como se diz, nós dogmatizamos, hoje nós deixamos aquilo como se fosse quase um amuleto, e qualquer coisa diferente que você ouve, você nunca aceita, você não para nem para pensar. E numa reflexão teológica, isso causa um grande prejuízo, tanto para aquele que está lendo, como aquele que vai ser ou seja, alcançado. Então, o primeiro desafio que eu digo que nós temos como estudantes de uma faculdade de teologia é o desafio de nós sairmos da zona de conforto que nós temos, que pode ser sua igreja, a sua cabeça, a mesmice de todo dia. Falando teologicamente, você precisa ter a coragem de ser uma pessoa mais inquiridora, que lê a Bíblia, que abre espaço para a novidade que Deus pode construir. Deus não é contra a sua palavra, mas ela pode ser compreendida num contexto diferente, de forma diferente. Ou ela pode ser compreendida da melhor maneira possível, porque nós não temos condição de compreender toda a amplitude, todo o conteúdo de uma verdade, porque nós somos cognitivamente limitados. Então, o que precisa? Precisa de também um treinamento em outras coisas, para a gente compreender mais o outro lado da coisa. E é o que eu quero entrar agora na segunda parte, pastores e professores, depois vocês vão ter um tempo para falar também, sobre o segundo desafio. Se nós estamos falando de conhecimento, de prática, de reflexão, uma coisa que ajuda bastante, nos ajuda bastante, é a gente botar atenção nos outros conhecimentos que existem, fora do campo teológico, não é? No campo religioso, da experiência, vamos falar, mística espiritual, e no caso nosso, da experiência com a palavra de Deus, experiência cristã. Então, o segundo desafio eu coloco da seguinte maneira: está relacionado à questão do conhecimento científico, que há tempo vem crescendo e assumindo em algumas áreas o discurso que antes pertencia à religião, à teologia, não é? Vocês sabem muito bem que na Idade Média, até o começo do fim da Idade Média, começo do Iluminismo, as respostas para todas as intuições, as explicações que deviam ser dadas de todas as coisas, da realidade, da natureza, da vida e da morte, eram respostas religiosas. Era a igreja que dava a resposta, não é? E fim de papo, é isso e acabou. Mesmo nesse tempo, desde a Idade Antiga e Idade Média, houve pessoas que tiveram coragem de pensar assim, de uma forma diferente, fazer pesquisa, observar, e eles sofreram realmente perseguições, e vocês conhecem. Mas hoje nós temos liberdade, depois de toda a mudança do iluminismo e tal e coisa, e a igreja mudou também. Nós vivemos num tempo em que, de uma certa forma, a liberdade que nós temos de pensar é muito importante, e a ciência também se desenvolveu. Apareceu outra forma de conhecimento mais estruturado, que é novo, né? que não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento religioso, que é um conhecimento mais positivo, que a gente fala, que é a ciência que experimenta, que prova. E esse conhecimento é um conhecimento também que, de uma certa maneira, não, é um dom que Deus capacitou pessoas a ter. Claro, as pessoas, os seres humanos, foram dotados de inteligência, de capacidade racional, e eles começaram a discutir, a pesquisar, e esse conhecimento cresce vertiginosamente, né? E esse conhecimento tem, não sei se por conta da nossa ausência, né, nesses momentos de responder, ou porque eles também têm a pretensão de dar a resposta, eles estão colocando coisas. Interessante. As áreas que desafiam mais o conhecimento teológico hoje em dia são a biologia, a genética, a neurociência, a informática junto com a cibernética, que é uma informação com controle, né? Por exemplo, toda essa coisa que a gente vê, tipo robôs, tipo comando de equipamento, tipo todos os comandos das naves, das máquinas, dos carros, né, que nós temos, dessas corridas espaciais, a bomba, tudo que tem informática mais controle é que chamamos de cibernética.